Graça e paz, irmãos. Amém? É bom nós estarmos aqui nessa noite. Quero pedir para os irmãos já abrirem suas Bíblias. Isaías, capítulo 43. Eu vou ler 2 versos. Enquanto os irmãos acham, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor e entregar agora em Tuas mãos, ó Pai, a Tua palavra, entregar em Tuas mãos a minha vida. Pedir ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, para que nós saiamos daqui nessa noite mais uma vez, ó Pai, trabalhados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, ó Pai, e que essa palavra que venha a ser lançada sobre nós, ela caia em terra fértil, e ela dê frutos, ó Pai, e frutos 100 por 1. Senhor Deus, cuida de nós, repreendemos todo o roubo de Satanás, toda seta, todo laço, tudo aquilo que ele tentar, ó Pai, contra a Tua palavra. É o que nós oramos e entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Isaías 43, verso 18, Adriano, por favor. Aqui diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Para nós chegarmos nessa palavra, gostaria de trazer para nós uma elucidação do que está acontecendo aqui, onde o profeta Isaías está trazendo um alento para o povo de Israel, trazendo um alento para aqueles que estavam no cativeiro. O que está acontecendo para chegarem aqui? Quando o povo pede para Deus um rei, que eles queriam ser guiados por um rei, Deus dá um rei para o povo. Deus dá o rei Saul. Mas Saul, ele não andou de acordo com a vontade de Deus, por isso ele perde o trono. E Deus prepara alguém para ficar no lugar de Saul, que é Davi. E o rei Davi reina, e quando o rei Davi está bem velho, ele já vem e passa o reinado dele para Salomão, o rei Salomão. E Salomão, ele reina, e quando Salomão morre também, o reino dele é passado para o filho dele chamado Roboão. E Roboão, o que acontece? Era alguém que, não sei se ele foi mimado pelo pai, mas na hora que ele começou a reinar, falaram para ele assim: olha, Roboão, pega leve com o povo. Roboão, não seja tão austero. E Roboão fala assim: olha, fala para esse povo aí, que, né, e ele vai pede conselho para os velhos e falam isso para ele. E ele pede para os mais jovens, os jovens falam: não, seja duro mesmo, não dá moleza para esse povo, não cobre impostos, não, seja durão. E ele manda um recado para o povo, fala: ó, avisa o povo aí que meu dedo mindinho é mais grosso do que o pescoço do meu pai. Olha o que ele falou, que ele ia ser mais duro do que Salomão fez, ele ia ser mais difícil do que Salomão era. E o que acontece? O povo se revolta e há uma rebelião. Ela é liderada por Jeroboão, e já era até uma profecia de Deus que o reino ia se quebrar, e o reino se quebra ao meio. O reino se quebra e se torna 2 reinos, o reino norte e o reino sul. Só se for Jesus, atende, viu? E o que acontece? A tribo de Judá e de Benjamim, o que ela faz? Ela se torna o reino sul, e as outras 10 tribos se tornam o reino norte. E aí vai, e a caminhada vem. Só que o reino do norte nunca andava de acordo com a palavra do Senhor. O reino do norte nunca andava de acordo com aquilo que Deus queria, sempre trazendo ídolos, sempre agindo da maneira que eles queriam. E Deus fala: olha, muda. E eles não mudavam. E Deus fala: olha, eu vou destruir vocês vão acabar. E eles não paravam de fazer aquilo que ia ao contrário à vontade do Senhor. E a Bíblia fala que o reino norte, ele dura 200 anos. 200 anos depois, o reino norte é invadido pela Síria na época, e o reino norte é extinguido. Acaba o reino norte, Israel acaba, que era, sua capital era Samaria. E vai passando o tempo, fica somente o reino sul. E o reino sul também continua nas suas práticas erradas. E Deus falando: olha, se consertem, mudem de vida. Mas eles decidem
não mudar de vida e continuam naquela mesma caminhada. E 150 anos depois, o que acontece? Vem Nabucodonosor com a Babilônia e toma o reino sul e leva todos eles cativos. E ali termina o reino norte e ali termina o reino sul. E eles são levados para a Babilônia. E ali na Babilônia, o que acontece? Eles vão ser escravos durante 70 anos. Eles estão ali escravos. E nesse momento que nós estamos falando da Bíblia aqui, onde o profeta Isaías está trazendo agora para eles palavras do Senhor, que Deus está falando para eles: olha, esqueçam tudo que aconteceu no passado. Eu vou fazer para vocês uma mudança de vida. Eu vou transformar a vida de vocês. E mesmo eles ouvindo que aquilo ali ia ter um fim, como que eles viviam? Eles viviam sem esperança, irmãos. Eles viviam sem alegria. Eles viviam sem paz. E aqui no capítulo, se você ler Isaías, do capítulo 40 ao capítulo 60, é só Deus falando para esse povo que ia mudar a vida deles, que ia mudar a sorte deles, que ia mudar, né, o cativeiro deles, mas eles viviam sem esperança, sem alegria. E passado um tempo, Deus ele levanta Ciro, Deus ele levanta ali agora a Síria junto com a Pérsia, que é o reino Ciro-Persa, e vai e devolve agora todo aquele povo novamente para a terra deles. E aí você vai encontrar tudo isso lá no livro de Esdras. Por isso que é bom ler a Bíblia, para nós podermos entender, porque tudo tem um contexto. A Bíblia não é um livro sem pé nem cabeça. A Bíblia é um livro que conta a história do povo de Deus. E Deus aqui ele está fazendo uma promessa para aquele povo: olha, eu vou fazer isso com vocês. Não vos lembrei mais das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eu farei uma nova coisa. Eu vou fazer a luz sair na sua vida e vou colocar um caminho no deserto para vocês e vou colocar rio lá no ermo. Imagina, irmãos, se aqui, com tudo pavimentado, na maioria pavimentado, estradas boas, já é difícil andar. Imagina você no deserto sem caminho. Não tem caminho, não tem água, não tem nada no deserto. E Deus ele fala para o povo: olha, eu vou mudar a história de vocês. Irmãos, o povo, esse povo aqui de Israel, ele estava preso no passado. Por isso que Deus está falando com eles aqui. Eles estavam presos porque eles tiveram a terra deles invadida. Houve invasões, foi destruído o templo, foi quebrado os muros. Então eles viviam assim. E Deus está dando para eles esperança. Fala: olha, não tenham medo, esqueçam de tudo que aconteceu lá no passado. E Deus enviou vários e vários profetas. Eu fui marcando aqui, antes do cativeiro, Deus, quem profetizava era Oséias, Joel, Amós. E eles profetizavam para eles: olha, vocês vão passar por um período difícil, mas Deus vai tirar vocês de lá. Por causa da desobediência de vocês, vocês vão passar por momentos difíceis na vida de vocês. Depois, quando eles estavam no cativeiro, Jeremias, Ezequiel e Daniel profetizavam para eles dentro do cativeiro: olha, Deus vai tirar vocês daqui, Deus vai nos tirar daqui. E eles mesmo assim, tristes, angustiados, não crendo que Deus poderia fazer aquilo. E depois que acaba o cativeiro, Ageu, Zacarias, Malaquias, todos esses profetas falando para eles: olha, Deus vai restaurar. Mas o povo continuava como? Desanimado. A pior coisa que tem é andar com gente desanimada. Misericórdia. Misericórdia, irmãos. Quem gosta de andar com gente desanimada aqui? Agora eu vou perguntar: quem é desanimado aqui? Não precisa levantar a mão. É horrível você caminhar com gente desanimada. E é que eles estavam daquele jeito. O povo estava desanimado. O povo não queria plantar. Nem plantar para comer eles queriam. O povo não queria trabalhar. O povo não tinha ânimo nenhum. E Deus o tempo todo falando para eles: olha, eu tenho para vocês uma novidade de vida. E Deus, irmãos, Ele falou: eu tenho novos projetos para vocês. Eu tenho, sabe, algo para fazer na vida de vocês.
Só que Deus fala para eles: vocês não podem continuar presos no passado. Vocês ficam ainda presos no passado. Porque se vocês continuarem presos no passado, Deus falava para eles: o que vai acontecer? Né? Vocês não vão ter perspectiva de nada, porque pessoa que fica presa lá no passado, sabe? Irmãos, o passado tem dois lados. Tem o passado ruim e tem o passado bom. Ai, naquele tempo que era bom. Ai, como era bom. Era assim. Mas é passado. E tem pessoas presas lá no passado e ela não consegue viver o presente, mesmo que o passado foi bom, porque ela está presa lá, pensando só lá, que lá não sei o que, lá Deus manda falar para você: os tempos mudaram. Você não está no ano de 1980, 1990, você está em 2024. O passado pode ter sido muito bom, mas o passado ficou, sabe onde? No passado. E também tem pessoas que vivem no passado porque o passado foi ruim. E ela está lá no passado: me aconteceu isso na minha vida, aconteceu aquilo na minha vida, aconteceu aquilo outro na minha vida. Isso faz com que ela não tenha perspectiva de vida, faz com que ela não tenha fé, faz com que ela não tenha esperança. E Deus quer colocar isso, e Deus queria colocar isso no coração daquele povo. Deus queria colocar perspectiva no coração daquele povo. Deus queria colocar fé no coração daquele povo, colocar esperança. Mas aquele povo ficava falando: ai, o templo era tão lindo, quebraram todo o templo era tão lindo, destruíram tudo, destruíram os muros, era tão bom naquele tempo, e não tem mais aquele tempo. E Deus fala para ele: olha, vocês têm que deixar o passado de lado, vocês têm que deixar o passado lá atrás, porque o passado é o passado, mesmo que ele foi bom, mesmo que ele foi ruim, ele é teu passado. E pessoas ficam presas, como aquele povo estava preso, dentro do cativeiro, com promessas de Deus, com um monte de profeta, irmãos. E não era profeta do século 21, era profeta de verdade, que o que eles falavam, acontecia. Lê aqui para você ver, Jeremias falando que eles iam para o cativeiro, mas eles iriam sair, que Deus ia levantar, até o nome eles davam, Deus ia levantar dali 500 anos, Deus ia levantar um homem chamado Ciro, e ele ia tirar eles do cativeiro. Era profetizado. Só que eles ficavam presos no passado, lembrando do templo, lembrando dos muros. E Deus falava: eu vou restaurar tudo, eu vou mudar tudo, eu vou te fazer algo novo. E não sou eu que estou falando. Deus fala para você: ó, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eu farei uma coisa nova. Eu farei algo novo. Irmãos, e muitas pessoas, elas estão assim, estão presas no passado. Presas no passado. E quanto mais nós vamos buscando a palavra, nós vamos aprendendo isso. E nós estamos com um pessoal fazendo um curso, e lá eu estou aprendendo muito que o meu passado, aquilo que fiquei preso lá no passado, que aconteceu lá no passado, mesmo que eu ache que foi resolvido, eu estou descobrindo que não foi resolvido, e aquilo ali afeta o meu presente. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Muitas pessoas estão presas no passado, e esse passado dela, essa reflete no presente e atrapalha a vida conjugal, atrapalha a vida nas amizades, atrapalha no trabalho, atrapalha no caráter da pessoa, atrapalha em tudo. Por quê? Porque ela está presa lá no passado. E algo que nós aprendemos lá é isso. Aí no presente ela traz compensações para poder cobrir aquilo que ela está presa lá no passado. Então, irmãos, e tem pessoas que não conseguem se desprender do passado. Não conseguem. Ela acha que consegue. Ah, pastor, agora eu sou crente, eu estou convertido, a minha vida mudou. Mas ela nem imagina, ela tem coisas na vida dela que de vez em quando dá um trick nela, e ela estava voando bem alto, de repente, aconteceu.
Até voz muda, maneira de andar muda, maneira de servir muda. Por quê? Ela está presa lá no passado, ela pensa que resolveu, mas não resolveu. E ela não consegue se desprender daquilo. Tem pessoas que muitas vezes, ela, por causa de estar presa no passado, ela nem dorme direito. Ela deita, vai dormir às vezes, e a mente dela volta lá no passado. Ah, pastor, eu não. Eu posso falar para você, o seu passado pode ter sido ontem. Quem sabe você não dormiu essa noite por algo que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira foi passado. E a pessoa está presa naquilo que aconteceu na sexta-feira, que aconteceu na quinta-feira, ou no passado dela. Então, irmãos, e a pessoa, ela não consegue, tem muitas vezes nem dormir. Ela não tem ânimo mais, porque ela está presa no passado. Ela não tem ânimo para estudar. Ah, para que estudar? Para que aprender mais? Porque ela está presa no passado, ela não tem ânimo. Ela não tem ânimo de planejar o futuro. Pessoas que, se eu morresse, seria a melhor coisa que aconteceria na minha vida. Não, irmãos. A melhor coisa para acontecer nas nossas vidas é nós fazermos aquilo que Deus tem para nós. É nós fazermos aquilo que Deus planejou para nós. Tem pessoas que não têm perspectiva nenhuma. Está tudo bom para ela. Eu acordo de manhã, tomo café, vou para o trabalho, do trabalho eu volto para casa, eu janto, tomo banho e janto, vou dormir, está tudo bem, eu sou um bom marido, sou uma esposa, sou um bom filho, e pronto. Ela não tem mais perspectiva de nada, porque muitas vezes ela nem percebe, porque tem algo preso lá no passado. E Deus, Ele quer transformar, irmãos. Aquelas marcas do passado, que muitas vezes pensamos que não existem mais, existem. Deus, Ele quer transformar essas marcas em vitórias para nossas vidas. Sabia disso? Essas marcas do passado em vitórias. Sabe por quê? Porque reviver o passado, sabe o que é reviver o passado? É você se condenar novamente. Reviver o passado é sofrer novamente. É ficar preso novamente. A pessoa que vive presa no passado, isso que acontece. Ela está tudo bem, está tudo certo na vida dela, acontece algo, ela lembra do passado, pronto. É isso que acontece. É isso que acontece. Precisa ser tratado. Precisa deixar o Espírito Santo mudar. Precisa deixar o Espírito Santo transformar. E a pessoa tem que entender. E o profeta estava falando lá. Olha, o profeta fala, vem outro profeta fala, eis que é para vocês deixar o passado lá no passado, é para vocês esquecerem do passado que eu quero fazer uma coisa nova. E vem uma mensagem, vem uma pregação, vem um ensino hoje, e nós continuamos presos como aquele povo lá no passado. Não damos ouvido. Por quê? Porque achamos que está tudo resolvido. Irmãos, tem coisas que, tem pessoas que falam assim, vamos colocar uma pedra em cima, né? Coloca uma pedra em cima. Eu creio que alguém já foi no meio do mato aqui algum dia e levantou alguma pedra pequena com força. Não tinha nada debaixo da pedra? Sempre tem coisa debaixo da pedra. Tem bichinho debaixo da pedra. Tem coisas que acumulam debaixo da pedra. Porque não adianta eu pôr uma pedra no meu passado. Eu tenho que resolver o meu passado. Não adianta eu colocar uma pedra. Vou colocar uma pedra lá no meu passado e vai estar tudo certo. Não vai estar. De vez em quando aquela pedra levanta. E quando aquela pedra levanta, aparece o que está no passado. Irmãos, e nós temos que entender isso. Quem vive no passado, ele não vai viver a felicidade. Aquele povo não ia viver a felicidade que Deus queria para eles, enquanto eles estivessem no passado. E você e eu, nós não vamos viver a felicidade que Deus tem para nossas vidas, enquanto nós estivermos presos lá no passado. Eu não vou viver. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano novo. Deus, ele tem um tempo novo. Deus, ele tem um projeto novo para nossas vidas. Eu não me importo, e Deus não se importa se você tem 90 anos, 80, 70. Deus, ele renova a cada dia. Abraão foi ser pai com 100 anos, porque Deus tinha um novo tempo para a vida dele. E Deus, ele tem um novo tempo para nossas vidas. E nós nem pensamos, e nem imaginamos que muitas coisas podem estar lá no nosso passado. Então, primeiramente, nós temos que entender isso. Por novo de Deus acontecer em nossas vidas, nós temos que nos desvencilharmos do passado. Olhar
e acertar. E Deus, ele faz o que aqui para o povo? Ele envia o profeta Isaías. E o profeta aqui incentiva agora o povo a mudar o foco. Olha, muda de foco. Deus está falando para vocês através da minha boca, para vocês mudarem de foco. Irmãos, Deus está falando para vocês pararem de olhar para trás e olhar para frente. Mas de repente você pode falar para mim: olha, pastor, eu estou olhando para a minha vida hoje, parece que nada está acontecendo, nada muda, por mais que eu ache. Mas Deus fala para você: se hoje não te traz esperança, olhe para as promessas de Deus. Se o dia de hoje não traz esperança nenhuma para você, eu tenho que olhar para as promessas de Deus. Para aquele povo estava assim, o que eles estavam vivendo não trazia esperança nenhuma para eles. Eles estavam dentro de cativeiros como escravos, tinham perdido a cidade deles, estavam ali saudosistas com o passado. E Deus fala para eles assim, ó: tira o foco. Deus manda falar para mim e para você nessa noite: tira o foco do passado. Tira o foco. Ah, mas eu não vivo olhando para o passado. Tira o foco, porque tem algo, muitas vezes, irmãos, o surto do presente é algo preso lá no passado. Ah, surtou por quê? Surtei do nada. Do nada não. Surtou porque tem alguma coisa no passado que desencadeia e faz você agir assim. Entristeceu por quê? Ah, do nada não, é algo preso. E Deus, ele quer trabalhar. Muitas vezes nós levamos tudo somente para o âmbito espiritual, e é espiritual. Só que Deus, para Ele poder mudar algo espiritual na nossa vida, tem que mudar muitas vezes o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. E muitas pessoas estão presas lá no passado. Então, irmãos, Deus, ele fala para aquele povo assim, ó: eis que eu vos faço uma nova coisa. Eu não gosto de coisa, essa palavra coisa é esquisita, né? Porque a gente fala coisa, que coisa. Deus quer fazer novo na nossa vida algo que está velho. Deus, ele quer transformar a nossa vida. E nós temos que aprender isso. Às vezes nós temos que parar de ouvir palavras de derrota, sabe? Muitas vezes vem palavras de derrota. E o duro que muitas palavras de derrota que vem na nossa vida, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Ah, que eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo. Dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. E eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender, parar de ouvir essas palavras de derrota. Seja as palavras que forem, se forem internas ou se forem externas. Eu tenho que parar de ouvir. Que falaram para mim isso lá no passado. Irmãos, às vezes tem palavras que ficam dentro de nós, que alguém falou, e muitas vezes traz problema na nossa vida no presente. Por quê? Porque nós queremos provar. Eu descobri isso. Eu descobri algo fazendo o curso, que de repente eu fiz aquilo. Eu achava que era uma boa pessoa fazendo aquilo, não que eu não seja, mas eu fiz algo que eu achava que eu fiz para a pessoa naquela época somente para ajudar, mas eu descobri que aquilo eu estava fazendo porque a pessoa tinha feito algo para mim no passado, e eu estava mostrando para ela que eu não era aquilo que ela fez comigo, que ela me humilhou, que ela me deixou numa situação difícil, e na hora que ela precisou de mim, eu não fiz a mesma coisa. Eu ajudei, mas eu descobri que eu ajudei porque eu gosto de ajudar, mas eu ajudei também para a pessoa ver, tá vendo? O que você fez comigo lá. Então nós temos que entender isso, irmãos, que nós temos que parar de ouvir palavras de derrota para nossas vidas. Então, e nós temos que aprender isso, abandonar situações do passado. Porque se nós pararmos para pensar, nós temos que analisar situações velhas, irmãos. Ficou lá no passado, e Deus, ele fala assim: eu quero dar para você coisas novas. Quem precisa de coisa nova na vida aqui? Deixa eu ver. Então Deus, ele quer te dar coisa nova. Deus, ele quer te dar situações novas. Mas eu tenho que fazer, para Deus poder me dar o novo e dar o novo para você, o que nós temos que fazer? Que tirar o velho. Se eu não tirar o velho, Deus não tem onde colocar o novo. A palavra do Senhor fala assim, que Deus, né, ele só vai dar o novo para nós
quando nós tirarmos aquilo que é velho. Deus, ele não coloca vinho novo em odres velhos. Não sou eu, é a palavra que diz. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não vai colocar nada novo na minha vida enquanto o velho estiver ocupando o lugar. Eu já até dei o exemplo uma vez aqui sobre a pastora Malu, muito amiga da gente, e ela queria roupas novas. Eu morava com eles quando me converti. Eu tive asilo na casa deles, morei por 2 anos com eles. E ela queria roupa nova. Aí eu queria mudar meu guarda-roupa, Nelson, né? Eu queria mudar meu guarda-roupa, toda vaidosa, igual a pastora Sônia, né? Queria mudar meu guarda-roupa. E um dia eu estava orando, e aí eu falei, Malu, Deus falou algo no meu coração. Ela falou, fala, Nelson, que Deus falou? Eu falei assim, Deus, ele falou que não tem onde colocar as roupas no seu guarda-roupa. Os cabides estão todos cheios. E ela falou, é mesmo, Nelson? Eu falei, é o que Deus me falou. E ela doou um monte de roupas. Doou, tirou. Passado uns dias, a vizinha, que era diretora do Instituto Gallup, Instituto de Pesquisa, bateu lá, oi Malu, muita amiga dela de anos, num prédio. Malu, entrou lá, só estou escutando. Malu, eu vou para a Europa. Agora eu vou trabalhar lá, faz uns 6, 8 meses, vou ter que comprar roupa, agora é inverno, sei o que lá, E eu não vou levar esse monte de roupa que eu vou comprar lá. Vamos lá em casa, tem umas roupas para você. Irmãos, era só roupa de marca, roupa de grife, e roupas, muitas delas com etiqueta sem usar. E a Malu veio e falou, nossa, Nelson, vou encher meus cabides que estão vazios. Então, irmãos, que eu quero dar um exemplo para você. Deus, ele só vai colocar o novo em nossas vidas se nós tirarmos o velho. Às vezes nós queremos algo novo, mas o velho está lá, o passado velho está lá, mesmo que foi bom. Como aquelas roupas, tinha muitas roupas que ela deu, aquelas roupas bonitas, roupa boa, mas ela deu, ela tirou o velho, ela tirou o passado e colocou o novo. Na nossa vida é assim. Nós temos que aprender com Deus a fazermos isso, porque Ele quer fazer uma coisa nova em nossas vidas. Então, Deus, Ele quer colocar algo novo no nosso coração. Deus, Ele quer colocar algo novo nas nossas vidas. Só que muitas vezes, o nosso coração pode estar cheio de velharia. Coisas lá de trás. Coisas lá do passado. E Deus fala, olha, eu quero colocar algo novo. E Deus, ele fala assim, eu vou pôr para vocês um caminho no deserto. Sabe? Às vezes nós estamos andando, levando a nossa vida, e nós não sabemos por onde caminhar, para onde eu vou agora. Quem sabe você perguntou para Deus essa semana, falou, Senhor, e agora, para onde eu vou? Qual o caminho que eu vou seguir? Porque muitas vezes nós estamos assim, estamos no deserto, e Deus está falando, eu vou colocar um caminho novo no deserto, eu vou colocar um caminho para vocês caminharem no deserto. E Deus, ele coloca, irmãos, um caminho para nós. E como Deus vai fazer, irmãos? Muitas vezes eu não sei, mas só que Deus, ele vai colocar um caminho. Muitas vezes as pessoas começam a falar, eu não tenho capacidade, Deus está mandando falar para você. Tira esse pensamento velho do teu coração, da tua mente. Você tem capacidade sim. Deus, ele faz um caminho para você. Você é capaz. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho talento para isso. Mas Deus, não sou eu, é Deus que está falando. Eu coloco um caminho novo na sua vida. Eu coloco um caminho no deserto na sua vida. Mesmo que você não saiba para onde você está indo, Deus, ele faz isso. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho qualificação nenhuma. Irmãos, você acha que para Deus precisa ter qualificação? Qual que era a qualificação de José? Qual que era a qualificação de Moisés? E Deus, ele colocou um caminho no deserto, chegaram até lá. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu preciso chegar em tal lugar, só que eu não tenho influência. Mas Deus, ele está mandando falar para você, eu coloco algo novo na sua vida. Você não precisa ter influência, eu sou a tua influência. Eu sou a tua influência. Deus, ele coloca o caminho, Deus, ele faz algo novo. Às vezes eu quero chegar num lugar, eu não consigo chegar, mas Deus, ele é poderoso para isso. Só que eu tenho que tirar aquilo que é velho dentro de mim. Às vezes a pessoa fala, eu não posso nada, eu não sou nada. Quantas vezes eu pensei isso, irmãos? Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. E a pastora Sônia, a profeta lá, falando para mim assim, você pode sim.
Você é sim, você consegue sim. Isso ficou lá no seu passado, você pode, você consegue. E nós temos que entender isso. E Deus hoje está falando para mim e para você, eu quero colocar algo novo. Eu quero colocar algo novo. Eu quero pôr um caminho no deserto para você. Porque deserto, irmãos, deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de nós passarmos. Voltando lá na história desse povo, eles precisavam, em dado momento da vida deles, passarem pelo deserto para poder chegar lá no outro lado, que era o caminho. Só que no meio do caminho eles começaram com um monte de coisinhas, reclamando. O passado, olha o passado deles. Oh, que saudades do Egito. Lá nós tínhamos carne, não tinha nada. Cebola, se tinha cebola tinha bastante. Lá nós tomávamos chicotada, não falavam também que apanhavam lá, né? Que a pessoa olhava lá e era nada, não era nada bom. Deus tinha algo grande para a vida deles, Deus tinha algo legal na vida deles, algo novo. E eles ali tiveram que andar 40 anos no deserto. E Deus, ele fala para mim, Deus, ele fala para você: eu quero colocar um caminho no deserto. Quem está perdido em alguma situação aqui? Deus manda falar para você: eu quero colocar um caminho nessa situação. Eu quero colocar um norte, sabe? Já Deus, ele tem o Waze Gospel, já viu? É o Waze de Deus, o Google Maps, não é isso? De Deus. Muitas vezes estamos perdidos e Deus, ele tem para nos dar. Eu quero colocar, mas você precisa tirar aquela velha mania. Eu sei fazer o meu caminho. Deus fala: se você não sabe, pega aqui. Eu direciono você, eu faço um caminho novo para você. Um caminho no meio do deserto, você está todo perdido aí, mas eu coloco um caminho e você vai chegar lá onde você tem que chegar. Porque Deus, ele quer fazer algo novo. Deus, ele quer mudar muitas vezes a nossa história, mas é necessário que nós possamos ouvir a Deus. Irmãos, e Deus, ele tinha ali para aquele povo essa promessa aqui, uma promessa de restauração, uma promessa de transformação de vida. E Deus chega para aquele povo e fala assim: olha, eu vou fazer algo novo na vida de vocês. Eu vou transformar a história de vocês. E Deus, ele fez isso com aquele povo. É muito legal que você vê toda a promessa que Deus fez, Deus cumprindo. Depois Deus levanta Zorobabel, Deus levanta lá no livro de Esdras, eles vão para lá, sai lá. Deus toca no coração de um rei que não era servo dele, entre parênteses, não era judeu, não era servo dele. Deus levanta Ciro. Ciro fala com o povo dá dinheiro, o povo dá ouro, dá prata. Ciro devolve todos os utensílios que tinha tirado do templo, e eles voltam lá para o templo. E lá eles reconstroem o templo. Depois vem Neemias reconstrói todos os muros, colocam as portas, porque era a promessa de Deus, irmãos. E Deus cumpriu parte por parte da promessa dele. E Deus, ele quer fazer isso com a minha vida e com a sua. Deus, ele quer pôr um caminho no meio do deserto. E no deserto, irmãos, muitas vezes nós só se vê areia no deserto. Se chega no deserto, qual o caminho? Só tem areia. É para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Mas Deus, ele coloca um caminho para nós no meio de toda a areia. Quem sabe você possa se sentir assim muitas vezes, no meio do deserto, areia para um lado, areia para o outro, areia para frente, areia para trás. Mas Deus, ele é poderoso, ele fala assim: ó, eu vou colocar um caminho no deserto onde você só vê areia. Se você está só vendo areia, irmãos, Deus é poderoso para colocar um caminho, da direção. Deus, ele fala que ele vai
colocar fontes, colocar rios no deserto. Muitas vezes nós estamos caminhando e no nosso caminho, aquela sequidão, não tem água no meio do deserto. E Deus está falando para aquele povo: eu vou colocar água no meio do deserto. E Ele fala para mim e para você: se você precisa de um caminho, Deus vai colocar um caminho para você. Se você precisa de água, Deus vai colocar água no meio do deserto para você. Se você está andando e não tem uma direção, Deus Ele vai dar direção. Mesmo que no deserto não tenha nada, não tenha caminho, não tenha água, mas Deus Ele é poderoso para fazer isso. Porque Deus Ele que fala para nós aqui: eu farei caminhos. E quando Deus fala, irmãos, não tem jeito. Mas é necessário que nós venhamos ouvir aquilo que Deus falava para aquele povo: deixa o teu passado lá no passado. Deixa tudo que foi lá. Se foi bom, é muito legal, mas é lá no passado, sabe? É lá no passado. Tudo no passado era melhor. Eu lembro que meu pai, espanhol, tudo para ele, né? Ele fazia, era o melhor. A laje da minha casa que ele fez tinha quase 1 metro a laje. Chovia e vazava mais dentro da casa do que lá na laje, lá dentro, fora da casa. E se falasse para ele: pai, sabe o que é? Essa laje que fizeram agora de isopor, não, isso aí não presta. Boa é aquela laje. Sabe? Por quê? Ele vivia lá no passado. Eu conheço pessoas, não, que eu gosto de carro antigo. Ah, mas carro bom era aquele, era nada. Era nada. Eu ando com um carro 1000, aí eu passo por os carros 2.0 do passado, eles ficam comendo poeira lá atrás. Você vai com um carro 1000 embora. Porque era legal, era, só que era lá no passado. Eu saía para ir para a praia, chegava cheirando gasolina, né? O cheiro de gasolina, né? Lá saindo do motor, 2 carburador, desregulado. Quem mecânico sabe disso, irmão Wagner sabe bem, né? Desregulado aquele motor, um cheiro de gasolina. A pessoa fala: melhor não, agora nem cheira gasolina, é tudo injeção. Senta no carro, parece que nem tem gasolina no carro. E as pessoas muitas vezes ficam presas lá. E lá foi legal, foi, mas nós estamos num novo tempo, nós estamos numa nova era, e na nossa vida também é assim. E Deus, irmãos, Ele quer fazer isso para mim e para você. Deus, Ele quer trazer a existência daquilo que Ele fala. Deus, Ele quer colocar rios no deserto e caminho no deserto. E Deus é expert em fazer isso, irmãos. Porque Deus, Ele consegue trazer à existência aquilo que não existe. Deus, Ele pode mudar de uma maneira extraordinária, onde você fala: como Deus fez isso? Não importa. É igual milagre. Tem pessoas que ficam querendo saber como que aconteceu o milagre. Irmãos, milagre não é para mim e para você saber como que aconteceu. O milagre é para nós vivermos, né? Quem assistiu televisão hoje? Ninguém? Oh, glória a Deus, hein? Nós vamos tudo para o céu. Quando nós estamos na frente da televisão, ficamos perguntando para a TV: como chegou essa imagem aqui? Como cabe tanta gente nessa caixinha? Como que é tudo colorido? Se dizem que tem algumas cores básicas e fica tudo colorido. Como que pode? Não ficamos perguntando para a televisão. Nós simplesmente assistimos. Milagre também é assim. Milagre não é para eu ficar: mas como que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? Não importa como Deus vai fazer. O importante é que Deus fala: eu sei fazer, eu faço. Como que Deus vai fazer algo novo na minha vida? É fácil. É como ligar a televisão. Como que eu vou assistir a televisão? É só apertar o controle. Como que Deus pode fazer algo novo na minha vida? É eu pedir para Ele, falar: Senhor, me ajuda a tirar tudo isso que me prende lá no passado. O que me prende lá no passado, que está estragando o meu presente. Eu peço para Deus, Ele vai tirando. E tudo, irmãos,
Às vezes as pessoas trazem do passado velhas manias. Eu tenho que pedir para Deus: Senhor, tira de mim velhos pensamentos, velhas maneiras de ser, velhas maneiras de agir. E o passado não tem mais jeito, irmãos. O passado ficou lá no passado. Não tem jeito. E eu tenho que pedir para Deus, falar: Senhor, me ajuda. Tira de mim isso que me prende. Senhor, se eu precisar perdoar, irmãos, se tiver alguém que você tem que perdoar lá no passado, que te fez algo lá no passado, por mais grave que tenha sido, eu quero falar para você: perdoa. Não fica preso ou presa lá no passado. Perdoa. Olha, mas olha, aconteceu isso lá no passado. Eu fui tratado assim. Foi assim que agiram comigo. Sabe o que nós temos que fazer? Perdoa. Perdoa. Esquece. Deixa para lá. Porque Deus, Ele quer colocar algo novo. Isso lá, quem sabe isso lá do passado está impedindo de Deus colocar algo novo na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida como pessoa. Então eu tenho que pedir para Deus: Senhor, me ajuda. Se alguém que você precisa perdoar, mas sabe o que é perdoar, irmãos? Perdoar de verdade. Tem jeito de perdoar de mentira? Tem. Ah, perdoei, mas não perdoou não. Não perdoou. Temos que perdoar mesmo. Falar: Senhor, está perdoado. Falou de mim, fez isso comigo, fez aquilo comigo, mas eu estou perdoando. Tive um prejuízo grande com essa pessoa, mas eu estou perdoando. E a Sônia, a profeta Sônia, ela sempre fala para mim: Nelson, você só vai perder bênção, Nelson. Você só vai perder. Perdoa. Que às vezes as pessoas fazem algo para nós que é difícil de você perdoar. É difícil de você fala: perdoei, mas vira e mexe aquilo vem. E nós temos que tomar essa atitude: perdoa. Se tem alguém que fez algo para você, perdoa. Deixa lá no passado, porque Deus, Ele tem coisas novas para fazer e para trazer para a nossa vida. Amém? Então perdoa. E outra atitude: se você fez algo para alguém lá no passado e você precisa pedir perdão, porque muitas vezes é fácil a gente perdoar em termos, mas é mais difícil pedir perdão. E nós temos que nos acertar, pedir perdão. Às vezes ficou coisas lá no passado que nós quem sabe fizemos para alguém, nem percebemos, ou fizemos e percebemos, e aquilo ali não foi bom. E nós temos que fazer isso, ir lá e acertar aquilo ali. Pede perdão. Ah, mas a pessoa já morreu. Dobra o teu joelho, fala com Deus e tira esse passado do teu coração. Tem muitas pessoas que sofrem por causa disso. Agora não dá mais. Fala com Deus: Senhor, estou aqui, eu quero me acertar com o Senhor. Tira de dentro de você isso que está lá no passado, porque só assim Deus vai colocar e poder colocar coisas novas que Ele quer colocar. Amém? Então eu quero deixar para nós essa mensagem dessa noite, que nós possamos viver o presente, porque muitas pessoas não vivem o presente porque elas estão presas no passado. Irmãos, e nós temos que aprender isso. A nossa vida é só o presente. O amanhã é o futuro. Quem garante que amanhã vai trabalhar? Fala para mim. Quem garante que vai acordar amanhã para ir trabalhar? Com certeza. Não tem ninguém que me impeça de trabalhar amanhã. Ninguém, irmãos. Porque amanhã é o futuro. Por isso que eu tenho que aprender. Não adianta. Eu tenho que viver o presente, o hoje, o agora. E deixar o passado também lá para trás. E muitas pessoas não vivem o presente, ou porque estão presas no passado, ou porque muitas vezes se prendem no futuro. Então ela não desfruta o hoje, porque ela está pensando somente no amanhã. E muitas vezes não desfruta o hoje, porque
quer estar presa lá no passado. Mas essa noite eu quero falar sobre isso. Desprenda do passado. Deixa o passado lá no passado. Porque Deus, Ele quer fazer algo novo. E Ele vai fazer, irmãos. Quando nós fazemos isso, como nós deixamos o nosso passado lá no passado, Deus vai preencher com algo novo. O velho saiu, Deus coloca o novo. O velho foi tirado, Deus coloca o novo. O ranço foi tirado, Deus coloca algo novo. Sabe? Porque o passado é igual a água parada. A água parada, ela só cria bicho. A água parada, ela fica podre. Mas água corrente não. Por isso nós temos que dar vazão nessa noite. E eu quero orar nessa noite. Se você tem algo que Deus falou no teu coração aí que você precisa deixar lá no passado, você precisa entregar nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu quero deixar lá no passado. Eu quero que o Senhor coloque esse novo na minha vida. Me ajuda. E Deus, Ele vai te ajudar. Quem sabe você fala: mas eu já tentei tantas vezes. Mas como a pastora Sônia abriu o culto nessa noite, ela falou: é hoje. É hoje o dia do seu milagre. É hoje que você está aqui. Não é porque você quis vir aqui, é porque Deus te trouxe aqui. E pode ser hoje o ponto final de tantas situações difíceis. Porque eu vou deixar, fala: Senhor, eu vou deixar o meu passado. E Deus vai começar um processo. Mas eu tenho que tomar essa atitude. Reconhecer que tem algo que tem que ser deixado lá para trás. Então, se você tem algo que você fala assim: eu tenho que deixar lá para trás, tanto se foi bom como se foi ruim, eu quero orar nessa noite. Quero pedir para que você tome essa atitude, que você se coloque em pé. Fala: eu tenho isso aqui lá no passado e eu quero deixar aqui nessa noite. Eu não quero ir embora para casa com isso, porque eu quero algo novo na minha vida. Eu quero que Deus coloque um novo dele. Eu quero que Deus coloque na minha vida essa direção que Ele falou que iria colocar um caminho no deserto. Eu quero que Deus coloque um caminho nesse meu deserto. Eu quero que Deus, Ele coloque esse novo na minha vida. Esse novo no meu casamento, esse novo na minha vida profissional, esse novo na minha vida sentimental, seja onde for, Deus, Ele tem esse novo para você, sabe? Ou você vai preferir ficar no velho, porque Deus, Ele tem esse novo. E eu sei disso, que Deus, Ele quer mudar a tua história. Mas para isso, é necessário que nós tomemos uma atitude, que nós nos posicionemos na presença dEle e falamos: Senhor, eu quero esse novo. Eu quero um caminho novo para mim. E você que ficou em pé, coloca as mãos no teu coração, no seu lugar. E nós vamos orar. E Deus, Ele vai fazer o novo. E quero falar para você também, irmão, irmã, você que não teve coragem de se levantar, que Deus, Ele conhece o teu coração. E Deus, Ele quer colocar algo novo. Creia nisso. Deus, Ele quer colocar algo novo. Mas é necessário que você reconheça que você precisa desse algo novo. Porque enquanto eu não reconhecer, Deus, Ele não pode fazer. Deus, Ele só faz quando eu reconheço que preciso de algo dEle. Então coloca a mão no teu